Fica ali horas e horas, uma meditação profunda e maluca, né? Então, esse livro, ele brinca com esses dois universos, com o universo nosso, do sertão brasileiro, com a paciência, o zen budismo, a calmaria e a capacidade de observação do Japão para valer. Então, esse livro é essa brincadeira e a retomada dessa minha prática do Haikai aí dos anos 80. Um pouco biográfico, né? Se pensar bem, agora que me ocorreu, né? Se pensar que você também saiu de uma praticamente da roça, sim, né? Sim, a minha formação é toda de roça, de sertão, interior do Ceará, mais precisamente lá Santana do Cariri. Então a minha formação é toda essa. E eu venho para o barulho, para a metrópole, para a confusão. Esse livro eu acho que eu retomo um pouco essa... Vez por outra, né? A infância é um negócio muito maluco. Vez por outra a gente volta de uma forma, né, tão radical. E eu acho que até para manter a sanidade. Eu acho que tem momento de você estar numa correria, numa loucura de metrópole, 1 milhão de obrigações, e 1 milhão de aparecimentos, palestra, televisão, não sei o quê. E acho que eu acho que o ser humano no geral tem uma necessidade de dar um freio de arrumação assim e voltar, fazer um recuo ali quase para o útero, no meu caso só para a infância, só para os arredores ali da infância. E eu acho que isso é busca por sanidade. Essa maluquice mesmo que a gente vive hoje. Maluquice na política, maluquice nas discussões, essa confusão sem limite. Para você manter um mínimo de sanidade, você tem que dar uma recuada. Eu acho que essa recuada você volta lá para o sertão, toma um fôlego lá, escuta um sabiá cantando, um galo de Campina cantando num galho daquele ainda da infância, e retoma a respiração para o que você faz hoje, com certo alívio e com algum conserto ali na sanidade para continuar na batalha, no teu ofício, né? Foi das suas lembranças aí, qual que foi a mais forte recentemente que você teve? Tem uma lembrança que ela voltou agora como vida real, que é a ideia de chuva e como tem sido esse ano no sertão. Assim, a imagem mais bonita que eu tenho, assim, que é guardada da época de infância, mas que quando volto agora eu acabo indo lá no Ceará só para ver isso, que é um açude sangrando. Você já viu um açude sangrando? Sangramento do açude, o açude enche e a água ultrapassa a barreira, fica aquele mar absurdo. E isso para o nordestino do sertão, cara, isso é mais que um dilúvio, é mais do que... Você fica pensando em chamar Arca de Noé, é uma comoção tão grande. E essa é a grande imagem que eu tenho de infância, esses períodos com chuva. Isso é você comemora alucinadamente isso, como fosse, eu quase falava como fosse um título mundial de algum clube, mas é muito maior do que isso. Mas é muito comovente para um homem do sertão ver aquilo tudo verde, e um açude sangrando, água para não se acabar mais. E isso talvez seja a grande memória que eu tenho. E é o que mais continua me comovendo até hoje. Esse ano foi um ano, o Chiquinho, que é lá dessa região que eu estou falando, sabe que esse ano açude que não sangrava, que não tinha água há 20 anos, vamos dar um mar bonito de água. Então, isso é muito forte em memória. Assim. Inclusive no contraponto à cidade, né? Um alagamento absurdo em São Paulo. Que aqui causa um horror, né? E lá é sempre necessário e é poético, é muito bonito. Futebol, vamos lá. Vamos falar... O Santos estava perdendo pro Vasco agora, que mistério aqui. Nossa, levar gol do Vasco sabia demais, né? 2 a 0? Puta! Eu tava com um pressentimento ruim, viu, cara? Que desgraça, né? Pega o Vasco, um fim de linha miserável, vai ver quem. Mas vamos tentar mostrar. Vamos com 2 a 0. Que caramba!
Mas está melhorando essa questão da literatura futebolística, né? Que não existia. Tá. Hoje a gente tem pessoas escrevendo até romance, né? Não, você tocou num ponto importante. A gente tinha até uma vergonha, o escritor brasileiro ele tinha até uma vergonha de tocar no assunto futebol. A academia também, você pegava até os anos 70, até começando os 80, você não tinha tese alguma, você não tinha estudo, era um tema. Havia assim, mas pouca coisa, havia uma vergonha do futebol, como que o futebol é importante para o país, a dimensão simbólica do futebol, você pegava e não estava nos livros. A gente tinha sempre uma grande produção em período de Copa do Mundo, mas aqueles livros muito muito jornalístico e livros de ocasião, sei lá, os 10 maiores camisas, os 10 maiores ponta esquerda, os 10 maiores goleiros, produções muito de encomenda, muito circunstanciais. Então, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, algumas reuniões de crônica, mas você não tinha uma produção como tem hoje. Hoje a gente tem uma produção de ficção muito grande. Além dos cronistas, você tem uma... a gente tinha os clássicos, o Negro do Futebol Brasileiro, que eu acho é o livro mais importante sobre futebol que a gente tem, do Mário Filho, que é o irmão do Nelson Rodrigues. Esse livro é fantástico, mas você não tinha uma produção constante como você tem agora, de série, e também abarcando a ficção. Você tem um romance como O Drible, do Sérgio Rodrigues, que é maravilhoso. Você tem reuniões de contos, cronistas assim, com prática permanente da literatura como objeto literário. O cinema também, que a gente tinha pouca coisa. O cinema começou a dar conta também do futebol, da história do futebol. Tem a carga épica e dramática dos grandes romances, sim. Dramas mundiais. E não acontecia. Numa partida de futebol você tem todo mundo, né? Você tem um drama ali. O Nelson Rodrigues dizia que numa pelada, a mais erma das peladas de uma ponta de rua qualquer subúrbio, ela contém a dramaticidade de uma peça de Shakespeare. Ela tem porque ali você vai ter uma batalha, uma guerra, uma história, personagens, o vilão, o gol franco. A representação, a dramaturgia do futebol que ela proporciona para o escritor é sem limite. Você tem o herói, você tem o vilão, você tem isso toda semana, todo domingo, toda quarta-feira. E isso sempre foi muito pouco aproveitado pelos escritores do Brasil. Os estrangeiros sempre admiraram, mas a terra do futebol não tem uma literatura sobre futebol. E eu acho que agora a gente começa a dar conta disso. A gente começa a ter uma produção bem interessante, fora apenas dos livros de ocasião, dos livros mais jornalísticos voltados para os eventos. A gente começa... O que sempre me impressionou é que grandes escritores brasileiros foram grandes cronistas. Sim. Não é? Você pensar que Nelson Rodrigues, que construiu toda essa obra monumental, Roberto Drummond, né? Sim. Pessoas que são grandes escritores, nunca falaram sobre futebol. Sim. Em seus textos. O Roberto Drummond, que era torcedor do Galo, alucinado torcedor do Galo, ele tem até aquela coisa que a torcida do Atlético cita cada segundo, aquele trecho de crônica dele que fala que se a bandeira do Galo estiver pendurada num varal qualquer e tiver uma baita ventania, e ele vai torcer contra o vento, né? Então você tem o Paulo Mendes Campos com uma relação melancólica com o Botafogo dele e tal. Você tem, assim, coisas de alguns períodos e algumas produções desses cronistas, mas agora acho que a gente tem uma produção permanente voltada para o futebol. Isso tem sido importante. Assim, acho que está resolvendo uma dívida secular
o futebol como matéria do cronista, do contista, do romancista. Beleza. Tem alguma pergunta, gente? Tem que fazer? Não tem problema não, gente. Fica a noite toda aqui. Mas vamos falar então de literatura um pouquinho. O seu último romance virou filme, né? Sim, Big Jato. Big Jato. O Big Jato é outra história que é, falando de memória de infância, esse é meu resgate maluco de uma da infância. Só que você vai escrever uma coisa sobre a infância 30 anos depois, aquilo vira outra ficção, né? Você vira um pouco de uma infância idealizada, ou os personagens saem trocados, ou as pessoas na minha família, primos, etc., quem leu, viu que estava tudo ali, tudo dentro do nosso universo de infância estava ali, no Cariri, mas sentiram que estava a frase que era o resmungo que era do meu avô, estava na boca da avó, ou da tia, ou do tio. Se interrompendo um pouquinho. Você tem as falas trocadas. Você vai escrever uma memória 30 anos depois. Só te interrompendo, só nesse ponto. O Zueni Ventura disse exatamente isso. Mas disse tanto que o livro dele, que trata das memórias, chama Minhas Memórias dos Outros. Porque ele começou a telefonar para os amigos e perguntar, olha, aquele caso para a tia, para os primos, aquele caso, como é que é? E contava completamente diferente do que ele lembrava. Ele não conseguia mais fazer a coisa direito. Vira uma confusão na sua cabeça. Eu não tinha proposta de escrever um livro, assim, não é um livro de memória séria, etc. Já parti com a intenção de ser uma ficção a partir de um universo. Big Jato é um caminhão de limpa-fossas, o caminhão do título, é um limpa-fossas que é pioneiro lá na região, e nos personagens do livro, o pai do menino, que seria eu, cuida desse negócio, do limpa-fossa, e no contraponto tem um tio, que é um tio daquele estilo de interior, radialista, mitomaníaco, vagabundo por essência, então nunca dedicou um dia sequer a um trabalho mais convencional ou duro, e esse menino cresce imprensado entre esses dois universos, entre a poesia do tio mitomaníaco, ligado à música, ligado à arte, à poesia, e o pai que é um cara duro, quase daqueles personagens do Velho Testamento, completamente embrutecido, que tudo para ele é um valor, o valor da vida é o valor do suor, um homem que não volta para casa com a camisa suada não é um homem honrado, e esse menino cresce ali tendo esses dois universos para se inspirar, para mirar a vida e tal. Ele tem um pouco dos dois, e até que, eu não vou contar o final, mas não vou dizer que o personagem prevalece, mas ele está ali entre a poesia e a dureza da vida o tempo inteiro. Mas no universo dessas memórias, acabei marcando é mais digamos, uma biografia do lugar, naquele período que se passa ali do meados dos anos 70, é mais uma biografia desse lugar do que qualquer outra história. E acho que tem um dado que as pessoas se identificam muito, que é a formação do Brasil, a formação de imigrantes, né? Você pega Ceará, Pernambuco, Bahia, está todo em São Paulo, e assim como está pedaço de Itália, pedaço do Japão, pedaço do mundo inteiro, como a gente tem essa característica de ser um país de muito deslocamento, o livro trata muito disso, né? Quando o menino começa a ver um pouco cigano e vai embora. E nisso a identificação, acho que qualquer criatura, qualquer pessoa, qualquer leitor que tenha vivido esse universo de interior e tenha migrado depois para uma cidade maior, vai se identificar muito com essa retirada, com esse estirão desse personagem. Mas é um registro também da chegada da civilização no lugar, né? Sim, essa coisa de tirar a fossa, tirar a merda. Exatamente, né? Ele ligado a um trabalho
completamente embrutecido e a cidade vai recebendo uma certa modernidade, que é o cinema, a primeira máquina de sorvete italiano, a fotografia. Então a cidade vai sendo contaminada por uma certa modernidade, vai chegando o que seria uma ideia de civilização moderna. Tem esse aspecto aí. Isso, até a própria luz elétrica, que chega na cidade depois já do menino crescido e tal. Mas é esse universo que se passa no interior do Nordeste, mas poderia ser bem em Piracicaba, ou lá em São José do Rio Preto, ou Dois Córregos, para citar só de São Paulo. Falar de jornalismo um pouquinho agora, estou mudando de assunto. Pô, não, mas vamos inspirar vocês aí para atender ao que a gente prometeu aí. Ter feito, como é que chama aquela coisa do consumidor? Me fala um pouquinho de jornalismo. Você começou lá, você saiu da sua terra, foi estudar em Recife, né? Depois começou um pouquinho, foi para São Paulo. Como é que você está analisando essa questão do jornalismo hoje frente às promessas do fim do jornalismo impresso, essa coisa toda? Porque você não deixa de ser jornalista. Não, continua ganhando um pouco a vida do jornalismo. Até da poesia, às vezes, é jornalista. Mas virou uma loucura, né? O que eu imaginava morrer ali um pouco velhinho, na redação, crachazinho, trabalhando numa redação que publicava jornais impressos. Eu não imaginava esse sem mundo de novidades que apareceram. Até me adaptei a todas. A minha geração viu coisas absurdas, loucas assim. Tive colegas que ameaçavam suicidar, tirar do prédio, quando fizeram o primeiro curso para sair da máquina de escrever, fizeram o primeiro curso de Word, por exemplo. O Windows básico. Aquela tela verde, né? Que troço verde, assim. Eu só vi a hora de pular pela janela, porque achava inconcebível a transição. Não era Word, era AWS. Nós que são dinossauros. Não era o Windows, era outra coisa lá. Mas essa chegada, que foi, digamos que foi a primeira grande mudança da minha geração, o bom é que eu estou vivo aqui, passei por tudo. Você não cara nossa high-tech, a gente fala disso. Depois até acabei virando um viciado no mundo da tecnologia, etc. Mas eu vi cada coisa dessa mudança da nossa profissão, mudanças muito radicais, né? Da ideia que o mundo ia só ser aquele jornal que chegava na banca debaixo da tua porta, assinante, e para o que a gente tem hoje de informação, e de quase todo mundo virando, de certa forma, jornalista, que é outra transformação gigantesca. Um técnico de futebol, por exemplo, ele assina com o Corinthians, ele dá a notícia pelo Twitter dele, da mulher dele, não pela uma coletiva. Outro dia a Folha capa da Folha, Ronaldo diz no seu Twitter que vai comprar um clube na Espanha. Por que tem jornal os caras dizendo no Twitter? Ele mesmo é repórter, ele mesmo é personagem da notícia, ele é tudo naquele processo. Então, foi uma mudanças gigantescas assim, da minha primeira redação no Recife ao que eu faço hoje. Mas tem uma coisa impressionante, maravilhosa, sensacional, que não perde a atualidade, que é a arte de contar histórias. Eu acho que o jornalismo, no sentido do repórter que conta uma história, que ainda persegue as grandes histórias, as histórias menos óbvias, ou as histórias só a história da agenda do poder, da agenda de uma cidade. O cara que sai um pouco disso e que conta as grandes histórias humanas, eu acho que esse profissional, ele viveu na máquina de escrever, ele vive hoje, ele sobrevive hoje, assim, ele vive... Opa, desculpa aí. A arte de contar a história, eu acho que isso é atualíssimo, isso desde que Gutenberg inventou a máquina dele lá, a prensa, até hoje, até a plataforma mais moderna de contar essa história. E seja no vídeo, seja por escrito, seja como for, essa ideia de
de contar uma história, e eu acho que a humanidade também continua, segue se alimentando de histórias. Acho que a gente não vive sem histórias, sem ouvir histórias. Isso não importa como você vai escrever, como você vai narrar aquilo. Isso é atualíssimo. Então, acho que o que me mantém aceso, assim como jornalista, é essa capacidade, esse faro. E eu ainda sou enlouquecido por boas histórias. Às vezes estou num lugar, numa viagem, nem fui ali para fazer trabalho jornalístico, mas sei que tem um personagem X naquele lugar que tem uma bela história, acabo desviando o caminho para contar aquela história. Então, isso eu acho que essa parte do jornalismo é que me interessa, e eu acho que isso a gente vai fazer até o fim dos tempos. Transpondo isso para a educação, né, por exemplo, a sala de aula continua sendo insubstituível. Esse espaço que nós estamos aqui vivendo agora continua sendo insubstituível. Sim, a ideia da conversa, né, do olho no olho e tal, nada substitui. A sala de aula também, por mais que você tenha também no paralelo, aulas à distância, etc., mas o clássico, essa clássica arena de conversar, isso é para sempre, né? Tem no começo da internet, que começaram os primeiros canais que a pessoa poderia conversar com outra à distância, etc. Ainda sei lá, os mais, hoje, até medievais, como sala de bate-papo, ou qualquer possibilidade de conversa à distância, quando começou a surgir esse entendimento à distância, os teóricos mais apocalípticos ficavam, vão acabar com a arte do encontro, com o olho no olho, com isso aqui. Acabou nada. Claro que em alguns outros setores teve uma menor ou maior interferência, as pessoas continuam se encontrando, continuam tendo os encontros, os embates. Por mais que o Tinder seja eficiente, se não se encontrar não resolve nada, o Tinder sozinho não faz nada, né? O Tinder para Tinder não faz nada sozinho, né? Então, eu nunca fui muito apocalíptico, assim, eu tomei os sustos todos, tomei os belos sustos das novas tecnologias, mas eu sempre acredito que depois da novidade a coisa se serena e a gente segue continuando necessitando de grandes e belas histórias, a gente segue querendo contar as histórias, tem público para ouvir as histórias e isso não morre. Chico, falando em história, nós estamos falando da linguagem, né? E nós somos, o nosso terreno é o terreno da linguagem. Talvez por isso que a gente se aventure às vezes a dar palpite onde a gente mexe a mata, né? Você ouve um político, ouve um artista falando determinada coisa, fala, opa, vamos trabalhar a linguagem disso para ver se a gente consegue compreender melhor. E você é capaz de fazer uma autocrítica com relação à sua própria linguagem, no sentido de que, como você sente que ela está sendo mais clara com o passar do tempo, que é o grande barato, né? Acho que o grande barato do escritor é escrever com clareza, né? Transmitir aquela história com clareza. Até eu faço autocrítica, meia hora depois eu já estou achando que eu escrevi ruim, chato, sabe? Eu faço essa autocrítica, a não ser naquela experiência que você está tão mal com a sua própria produção, que você não quer nem ver, porque você tem com a ruíça de deprimir mesmo. Se eu for me autoavaliar amanhã de manhã, eu vou ao risco de depressão, eu vou deixar para pelo menos depois do almoço. Tal. Mas, eu acho que a gente melhora muito, né? E a ideia de clareza mesmo, de comunicação, eu acho que eu tinha um texto muito mais barroco, muito mais empolado, labiríntico. Eu acho que pelo menos na crônica eu dei uma limpada de texto, uma limpada, uma melhorada, procuro melhorar a cada crônica. Eu acho que é muita influência dessa. Eu acho que outro susto que quando começou a internet, eu via muito cronista, muito colega cronista, que também achava que a crônica já vem mal nos jornais, vai ser o fim de verdade da crônica. A internet, mesmo antes do blog, que no blog a crônica viveu seu boom mesmo, uma explosão.
As primeiras crônicas publicadas, que a gente publicou em internet, ainda nos velhos sites, era um sucesso absurdo. Eu nunca fui tão lido. E eu era um dos que tinham medo de mudar do leitor do leitor do papel para outro tipo de leitor. Achava que a crônica já era um gênero que estava meio em desuso, etc. Nada, a crônica se adaptou tanto, por ser um formato menor, um texto menor, etc., se adaptou tanto aos novos tempos assim, e renasceu, acabou renascendo aí do meados dos anos 90 para cá. Um renascimento que não estava sendo possível mais nos jornais. Os jornais tinham um ou outro cronista. E nisso é que eu acho que entra mantendo minhas características e tal, mas eu acho que meu texto é mais... comunica melhor. Acho que às vezes eu ficava, sei lá, num texto mais antigo meu, mais cheio de aposto, mais cheio de demora para explicar o que estava acontecendo no mundo ou na minha crônica. E eu acho que com a velocidade da crônica na internet eu passei acho que eu mudei um pouco a linguagem, né? A forma de comunicar. Pode ter sido também a experiência da televisão, não, porque a televisão, você está naquela ali, você tem que falar objetivamente o que é a informação. Não, acho que a televisão, assim, para a escrita, o que a televisão deu foi folga para, como a televisão, o primeiro mês que eu fui trabalhar na televisão, eu ganhei quase como eu tivesse a vida inteira dentro do jornal. Como a televisão paga melhor, me deu uma folga. Eu só escrevi meu romance e consegui reunir outras crônicas, organizar melhor o mundo dos meus livros quando eu for para a televisão, porque aí eu consigo uma folga material ali de grana, de salário, para poder me dedicar um pouco assim, eu saio daquela redação diária da plantão em porta de Polícia Federal o ano inteiro. Eu saio um pouco disso e acaba dando uma melhorada. Mas a televisão me deixava num conflito maluco, porque eu fui fazer televisão e quem nunca tinha lido uma crônica minha, nada, ou livro, qualquer coisa, chegava assim num restaurante, chegava e dizia: que coisa legal, o que você faz na TV, não sei o quê, me tratando como um personagem da televisão e só daquilo. Aí eu ficava, passei a vida inteira escrevendo, agora para ser tratado como um Harris, comentarista de televisão, de um programa de fofoca, praticamente, de fofoca. Então, isso me incomodava muito no começo. Depois eu fui vendo que o telespectador passava ao longo do que eu falava ali, do tempo, acabou me conhecendo como cronista, passou a ler o meu livro, aí eu acabei um pouco com essa besteira, com esse conflito. Mas eu voltava para casa doente. Uma vida dedicada, tanto livro lido, tanta crônica escrita, agora eu sou o rapaz da TV, que fala aquelas merdas na televisão. Como me incomodava aquilo, Afonso, no começo. Mas depois eu vi que, deixa de frescura, ganha o dinheiro da televisão, escreve o que tem que escrever. E comecei a notar que acabou tendo uma certa transição pacífica. Transição pacífica, sem frescura, sem não sei o quê. E sempre, em qualquer dessas ocasiões, em qualquer conflito, sempre lembro da minha mãe, que é minha conselheira estética e conselheira para tudo, mesmo estando lá em Juazeiro do Norte. O que ela fala, mano? Deixa de besteira, mal agradecido, estão te pagando isso tudo, tu nunca ganhou nada na vida, sabe? Deixa de frescura, faz tua coisa, escreve tua crônica e faz também lá. A palmatória materna, quem acaba... Como é que chama aquele negócio de fio terra? Se liga e a vida é outra história. Ou então ela sempre diz uma coisa muito sábia: você não escolheu isso, você não quer fazer isso? Deixa de frescura e faz, sabe? Eu não tenho. O pragmatismo de quem apanhou algodão na roça com 12 anos, né? Tu não sabe o que é trabalhar. Sua infância trabalhou. E outra coisa que ela disse: você trabalha na sombra. Maravilhoso. Isso não é trabalho, você anda na sombra, está coberto o lugar assim. Põe no chapéu. Então isso é lá trabalho. Ela sempre,
os conselhos estéticos também, né? Ela, quando eu comecei a escrever crônicas no Recife, ela achava, era muito mais voltada, era muito mais bem-humorada do que hoje, era quase um tom mais quase comédia e tal. Aí ela olhou assim, isso não vai dar certo não, porque o povo gosta de chorar um pouquinho, você tem que dosar um pouquinho um pouquinho de sofrimento, pode até rir depois, mas bota o sofrimento, que o negócio é sofrimento. As pessoas gostam de sofrimento. Aí ela ficava dando os exemplos do repertório do rádio que fazia sucesso. Vê aquela música de Nelson Gonçalves, vê aquela tua, vê não sei o quê, vê o Valdir Soriano, ela dava um exemplo dela, ou tal música de Roberto Erasmo, ou o Pedro Bandeira, que era um violeiro lá do Cariri, um violeiro famoso, um repentista, quando ele cantava só aquela goga toda, aquelas piadas, o povo olhava assim até ria, mas começou a ganhar dinheiro quando começou a cantar as dores de quem ia embora para São Paulo, as dores da família e tal. O caminho é esse, eu acabei seguindo um pouco. Muito bom esse conselho. Mas você vai voltar para a TV? Só Eu estou fazendo o Redação Sport TV. Só futebol. Futebol eu fui fazer por conta do Sócrates. Admirava tanto o cara que eu estava na redação ainda da Folha e a TV Cultura me chamou para fazer o Cartão Verde. Quando eu soube que era com Sócrates, eu ia até de graça, não precisava nem pagar. E eu desci para fazer esse futebol, nunca mais deixei de fazer futebol na TV, desde esse Cartão Verde aí, acho que é uns 15, 16 anos. E a narrativa no futebol não dá para dar uma mudadinha, não? Sempre quis te perguntar isso, porque essas mesas redondas de futebol, inclusive é um fenômeno mundial, né? Você vai na Espanha, você vai em Portugal. Na Itália, né? Deve ser assim na Rússia, no Cazaquistão. Sim. Tudo onde tem futebol, tem aquele monte de cara falando a mesma coisa que a bola no metrô. Eles estão no verdade. Podia, por exemplo, colocar todo dia numa mesa dessa, uma pessoa contando uma história? Já mudou, agora tem o VAR, né? Isso o Atlético foi garfado. Foi garfado. 2-0 ainda. Agora sim. Agora estamos falando isso também, outra história. Agora o palestrante muda completamente. Vê como a dor no futebol, vê como é louco, né? E como essa desgraça, como ela incomoda, como ela acaba uma segunda-feira numa família, né? Domingo. Domingo já mata. Eu vi uma pesquisa que me serviu, eu escrevi umas 10 crônicas sobre ela, e só uns 10 anos atrás, que quando quando seu time perde, e que a derrota é significativa, você fica, um dado preciso, 27,7% menos potente para o sexo, para qualquer coisa. Já não foi bondoso demais. Você não tem maravilha. Se você não tem nada, já tomou 27%. Cruzeiro ganhou do Galo 6-1. É 150% menos potente. Mas se você não tem, naquele nível você já não tem nada, então tira 27%. Por isso que tem aqueles domingos, pesarosos. Como é que você falou aí, 27%? Como é que fala menos 27% aí de sexo? 27%. E sexo? Fica até melhor do que falar. As duas pessoas se deitando assim. Tem outras formas de falar também, mas é um pouco menos. É um pouco mais amostrado. E se fosse da forma mais pornográfica do mundo? Fosse lá. Por exemplo, assim. Tá. Que maravilha. Ou de outras formas também, mas Não, muito bom. Já foi a aula, já foi. E você já traduziu palavrão? já. Já? Puta que pariu. É igual o filho da. Entendi. É, Corta isso aí. Que maravilha. Mas a dor do futebol, essa coisa é impressionante, né? Como isso mobiliza. Aí como é que a literatura deixava isso passar de banda, né? Não pegava uma história dessa? E outra coisa, isso é uma coisa familiar. Agora falando sério, eu tenho um amigo querido que
o casamento dele todo foi pautado pela briga do domingo. Porque a mulher não se conformava que ele ia no campo. E ele ia no campo todo domingo. Então o domingo era um dia neutro na vida deles, era um dia que eles brigavam. Porque ele não abria mão de ir no jogo e ela não abria mão de detestar ele ir no jogo. Isso é que você até conhece, que eu não vou falar. Não. Imagina olha que. Ela podia começar a ir com ele, era melhor. Olha que história genial. E ele também no programa dela. A família inteira, normal, chega no domingo, acabou a briga. Não, o bom agora é que você tem o número de mulheres que fanáticas com futebol também. Você tem muitos já casais trocados, que ela que gosta de ir no Morumbi, o cara não vai. Já tem coisas que você não era um cenário que era improvável há 30 anos atrás, 40 anos. Você já tem, como você tem na TV, né? Ao meu ver ainda pouco, mas muitas mulheres comentando, trabalhando em futebol. E essa briga aí, eu já tenho esse casal de amigo aí, que já é o contrário, já é uma mulher fanática e ele quer só ir pro cinema, quer ver cinema francês, não quer ver. Pô, que isso, cinema? Mandar cinema francês, vamos pro Morumbi, por aí vai. Você está escrevendo coisa nova? Estou escrevendo um romance que eu não termino nunca, mas agora a Irene já dorme muito, agora ela já vai para a escolinha a tarde inteira minha e tal. Eu acho que eu termino em breve, assim, daqui a uns 2 meses. Escrevendo esse romance, tem um livro de um projeto que a gente faz chamado Você é o que Lê, que é um projeto de incentivo à leitura, que eu faço com o Gregório do Vivier e a Maria Ribeiro, e vai sair um livro também com crônicas nossas, vai sair agora em junho. Agora em junho pela editora Todavia. Então tem um bocado de coisa em andamento. Pergunta, gente. 2x2? Só se for 2x2. Não, 2x1 já tá bom. 2x1 tá lindo, tá lindo. 45. Porra, coisa boa. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Ô Jefferson, obrigado. Chico, boa noite. Boa noite. Assim, não sei se tem muito a ver, mas acho que dá para entrar na discussão. Como vocês, dentro dessa ideia da crônica da poesia, podem expressar a livre opinião em relação, por exemplo, à mercantilização do futebol? Um exemplo claro que a gente vê são as arenas e a dificuldade que hoje o torcedor tem de chegar principalmente pelo preço que o ingresso ficou. Se a gente pensar 10, 20 anos atrás, hoje não tem como você encher um estádio com aquele torcedor que a gente costuma chamar de raiz, pensar que o ingresso hoje tem ingresso a 50, 100, 200, 500 reais. Bom, ótima, bela pergunta. Cara, isso é uma coisa mais importante que a gente vive hoje no futebol, né? Não é de hoje, mas acho que a gente teve um marco histórico que foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu acho que consolida esse processo que já vinha em andamento. Chega na Copa do Mundo, todo mundo caiu no conto da FIFA, fez esses estádios caríssimos e sem falar toda a roubalheira que envolveram, Arena Pantanal, Arena Amazônia, Arena em tudo que é lugar, e isso consolidou esse processo que já vinha de outro torcedor, outro tipo de gente no estádio, a chegar a ponto de que você ter mudança de perfil total de torcidas. Isso, só te interrompendo. Torcidas populares viraram... Agora, em Barcelona, eu tentei assistir o Barcelona, Real Madrid, Barcelona no Camp Nou, e a pessoa que intermediou falou, quanto custa o ingresso? O mais barato é 800 euros. Falou, como o torcedor vai? Falou assim, o torcedor não vai mais em campo. Não vai mais. Porque tem muito turista e o torcedor rico, né? O torcedor pro clube passou a não interessar mais o torcedor avulso que vai estar em casa fazendo churrasco, corre com amigos, vai no estádio, passou a interessar o cara da carteirinha ali, que vai, sócio torcedor, que vai fazer, e que acaba também não indo em campo, porque ele não é tão fanático, acaba vai só por farra algumas vezes. A gente vive uma mudança radical, porque passou a associar, não, só vai ter um estádio confortável se tiver isso. Cara, como dá pra... A gente tinha estádio Pacaembu, estádio ótimo, não precisa mais do que aquilo, sabe? Excelente, com tudo, tá tudo certo ali. Pinta uma coisa ou outra, arruma e tá certo para qualquer outra coisa. Então, entrou nesse fetiche maluco do estádio europeu, do ingresso europeu,
a renda nacionalíssima, brasileiríssima, com a renda brasileira, com a economia do jeito que a gente está vivendo agora. Né? Passou a interessar muito mais vender para a televisão do que a presença de torcedor lá. Então é um processo de elitização pesado. Eu lembro da torcida do Corinthians, teve um jogo muito importante, que era importante para o time na Libertadores, que tiveram que distribuir panfleto com a letra dos gritos de guerra da torcida, porque você tinha outro perfil de torcedor nesse jogo, que o ingresso era acima de R$500. Então, eu acho que dava para ter estádio com banheiro legal que você possa ir à família e não ser esse preço, até porque tem a televisão para bancar o espetáculo é a despesa maior do time. É um absurdo o que está... Aí, claro, você vai ter um Corinthians Palmeiras, você vai ter lotado, mas no jogo menor você não vai ter. E eu acho que essas coisas também têm um valor cultural que é o valor do país, é o valor do patrimônio nacional. Eu acho que você não pode abrir mão, deixar de ter aquele torcedor, aquele velho corintiano que foi a vida inteira. Cara, tirar um cara desse do estádio é um crime. Teria que haver algum programa que permitisse que aquele torcedor continuasse frequentando o estádio. O Mineirão, o torcedor do Galo lá mais popular, que está alijado também, né? Está alijado do estádio. O domingo dele é outro, por conta desse processo de mudança. E o aprisionamento aumenta, porque em certos jogos ele tem que ter assinatura para assistir também, né? Sim. Em canais fechados, né? Sim. Uma coisa aberta. Esse processo me incomoda muito, assim. É cruel. Mas não deixa de ser também, eu acho que ele repete o que a sociedade está vivendo, né? Também de alijar. Eu acho que tem hora que os economistas no Brasil pensam assim, olha, se a gente tem um país gigante, se a gente tiver um país de 30 milhões de consumidores, a gente já tem o maior país da Europa de consumidores, dando-se o resto. O povão que morre de fome, que vai para lá. Acho que tem hora que a economia dá uns cortes elitistas assim e quer um país de 20, 25 milhões de consumidores, para eles estão um pouco se lixando que outros necessitem, que outros vejam jogos de futebol, que outros consumam cultura, como esse momento que a gente vive agora, que é de destruição total da cultura no Brasil. Outra pergunta? Boa noite, como é que você chama? Oi, boa noite, meu nome é Paulo. O seguinte, Chico, vocês vão escrever mais agora sobre futebol, mas o que você diz sobre a qualidade do nosso futebol? A pouca quantidade de gols, uma tática de que se fizer um gol o cara recua e vamos amarrar até o fim. O que você vai escrever sobre isso? É muito desagradável a qualidade do jogo, da maioria dos times. Pega Corinthians e São Paulo nesse campeonato, tem um negócio, número de gol era quase... Mas para o cronista, eu acho que aconteça o que aconteça em campo, você não vai ter uma bela crônica sobre um jogo, Pelé fazendo 5 gols, Tostão do outro lado fazendo 4, 5-4. Talvez você não tenha dentro do jogo essa bela crônica, um lirismo de descrever gol a gol. Mas pro cronista, eu acho que até o 0-0 feio tem como ele arrumar numa crônica e acaba dando uma crônica boa. Acho que o cruel mesmo é para o torcedor, né? Ele tem que submeter àquela tortura. Em alguns casos, quando o time consegue alguns títulos jogando daquele jeito, a própria torcida acaba caindo um pouco naquele conto, mas é uma armadilha. Logo depois vai precisar de um golzinho, não vai saber fazer, porque passou a temporada inteira se amarrando. Eu prefiro... Teve aquele jogo emblemático desse ano, que é o Santos e Corinthians do Pacaembu, o 1-0 para o Santos precisava fazer 2 gols. Eu saí do estádio saí satisfeito. Como o Santos tem taça demais já, não tem lugar para botar eu preferi aquela vitória, aquele 1-0, aquele massacre, foi o maior massacre que eu já vi nos últimos tempos.
amassando o Corinthians ali atrás, sabe do que? Ir para a final com futebol feio. Eu não me contento com isso, mesmo quando em casa dele, mesmo quando triunfa, quando vê a vitória e tal, eu não me contento. Não sei se a gente se acostumou, a gente tem a nostalgia de um futebol bem jogado, que a gente viu algumas coisas boas, então fica difícil para a gente aguentar algumas pelejas, algumas partidas aí, né? Mas pro cronista, ele se apega a um personagem, uma fala de um dos jogadores, ao comportamento do treinador. Então, eu acho que o cronista, e ainda mais com aquela obrigação, se for um cronista de jornal ou de um site que ele tem que entregar de todo jeito, a crônica, isso acaba se virando, acaba aparecendo alguma coisa na frente dele que encanta e dá para escrever. Mas como torcedor é sofrido. O interesse crescente do brasileiro por outros esportes, você tem percebido isso ou isso foi um momento e acabou? Porque o vôlei já não é tanto mais. Eu acho que é pouco ainda, né? A gente é um país de monocultura, né? Monocultura futebolística, até pelo espaço que as TVs dão e tal. E a gente tem nós somos muito viciados em vitória, né? Se a Fórmula 1 está ganhando, nós vamos acordar domingo para ganhar. Se o vôlei está ganhando, mas ninguém acompanha se tiver uma certa normalidade. Não, nós fomos a pátria do tênis, fomos a pátria de qualquer coisa, né? Fomos a pátria da Fórmula 1. A gente se empolga e se tiver um bom representante ali ganhando, se estiver ganhando. Se tiver só competindo e com promessa de ser grande depois, a gente também não acompanha. A gente gosta de vitória. Tem esse maldito vício de só vai na boa nesse sentido, né? Quando se trata de outro esporte. Estamos caminhando para o final já. Eu tenho uma pergunta, se eu puder. Otávio Rangel. Obrigado, Gil. Como é que você vai fazer para se filmar se você está atrás da câmera? Eu estou sempre atrás, né? Tá tudo bem. Chico, esse ano o Fortaleza e o Ceará vão se enfrentar na primeira divisão e o CSA também, né, classificou, vai jogar junto com o Bahia. São os representantes do Nordeste, né? O Sport infelizmente caiu. E aí eu acho que esse é um momento assim, que teve uma diversidade que não se vê normalmente, né? De clubes, por exemplo, do Alagoas ou do próprio clássico Ceará e Fortaleza. E aí eu te pergunto, até numa comparação disso que você falou do futebol com a política também, o Nordeste vai salvar o Brasil? Quem dera. Salvou o Chico aqui, ó. É um ano bom para ter 4 times da primeira divisão, né? Isso não acontecia, acho que nos pontos corridos não acontecia. Acho que ainda não aconteceu. Né? Eu comecei a cobrir futebol quando tinha aquele campeonato nacional de 100 clubes, que o mantra da ditadura era se a Arena vai mal, o time no nacional. Então se a Arena ia mal nas eleições municipais, bota mais um time aí no campeonato que isso melhora a nossa vida. Então eu cobri aqueles campeonatos que tinha obrigatoriamente 4, 5 representantes de cada estado. Eu acho que ainda poderia ser mais, né? Os 5, 6, o Sport e o Vitória tem segurado, né? A gente tem uma fartura maior. Para salvar não, mas o Nordeste tem um sopro muito interessante eu não gosto, eu nunca gostei, assim como eu abomino aquela ideia separatista dos gaúchos, eu também abomino quando eu me pego com alguns arroubos de separatismo por parte do Nordeste. Eu acho que tem uma pátria só, um país só. O que o Nordeste traz, eu acho que é esse sopro, assim, eu acho que a contribuição que o Nordeste tem para agora é muito grande, não só no futebol, mas como na cultura, assim. As notícias que eu tenho no Nordeste são muito boas em relação à cultura. A produção de música no Recife, a produção de música e cinema em Pernambuco, a produção no Ceará também de cinema atualmente é muito boa, é uma florescida. Então essas renovações culturais que o Nordeste tem feito, acho que isso é uma grande contribuição. Teve tropicalismo, né? Depois você tem o Mangue Beat, você tem várias fornadas assim, de novidades que,
Se o Nordeste continuar fazendo isso, eu acho que ele já cumpre o seu papel histórico nacional de uma forma muito boa. Mas e as notícias, assim, o que eu tenho visto, é impressionante como, para voltar um pouco para o Recife, que é onde eu vivi muito tempo, eu vivi já como adulto, porque no Ceará eu saí praticamente ainda criança para lá. A produção de cinema e de música, principalmente, é assustadora para o lado bom, assim, que tem com muita gente nova. Com muita gente nova e uma renovação permanente e tal. Então isso é animador. Chico, me revelou um carro ali agora que o próximo livro dele, depois desse romance, vai ser um livro de autoajuda com o. Ah, é? E aí, para encerrar esse nosso agradabilíssimo encontro, conta pra gente, você está desesperançado ou esperançado? Não, eu sou um cético esperançoso, sempre. Otimista em pânico, né? Eu até já tentei fazer aquele tipo meio mais desesperançado e tal. Eu não consigo, assim, eu acho que eu tenho sempre era o Suassuna que sempre falava muito algo. Eu não sou besta, mas também não vou perder a esperança. Não vou ser besta de acreditar em certas coisas, qualquer coisinha que aparece por aí. Mas eu estou esperançando, acho que a gente vive tanto o que eu só de me entender por gente, como gente grande, o que eu já vivi de mudança, de ciclo, para pegar de 89 para cá, que eu já estava em operação profissional, já estava trabalhando, etc. São tantos ciclos, tantas mudanças, eu acho que a história é isso, a história é muito cíclica, a história não vai nos favorecer nesse sentido. Eu acho que a gente passa momentos mais sombrios, eu acho que agora a gente vive um momento na área cultural terrível, né? As notícias não são nada boas, inclusive em relação ao SESC, ao Sistema S, que não é mais só ameaça, já começou a certos cortes mesmo na área. Eu julgo assim, o papel do SESC em São Paulo é o papel que o Ministério da Cultura nunca chegou nem perto. Até o Ministério da Cultura no Brasil e nas grandes cidades é o SESC. O que o SESC faz com cultura no Brasil? Está falando de uma entidade finada, né? Não existe mais Ministério da Cultura. Não. Pois é. Nem isso existe mais. Mas o SESC sempre conseguiu ser no Brasil todo, mas até mais importante do que o Ministério da Cultura. As notícias são para você ter desesperança. Porque se você for no embalo de cada notícia ruim dos últimos tempos, você não reage, você não vive, você não produz, você não escreve, você não faz música, você não faz a cultura que você é acostumado a fazer, você não faz o jornalismo que você é acostumado a fazer e que você quer fazer. Mas que é um tempo de teimosia, de resistência e já passa. É cíclico. Eu acredito que já estampa de novo, aparece o horizonte e a gente vai fazer novas coisas, continuar fazendo, né? Não pode, não vão deixar fazer no SESC, bota uma latada ali, cobre de palha de coco e faz lá. Mas, com menos gente, com menos dinheiro, o cachê agora vai ser... Vai lá, vai pela cerveja e faz, sabe? Então, eu tenho essa esperança em movimento, assim. Eu acho que também só a esperança não dá, tem que fazer uma coisa por dia, acho que é um momento que a arte no Brasil vai ter que ser mais forte ainda, né? mais contestadora, mais forte. Eu acho que a resposta vai ser essa. É um momento de resistência. Sim, total. Eu sempre penso assim, tudo passa, isso também passará. Claro, é um momento de travessia e resistência. E todo mundo é passarinho, né? E nós passarinho. Gente, muitíssimo obrigado a todos. Chico, valeu. Obrigado, esperança, resistência, vamos lá. Bora, graças.